Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mais uma manhã, venho meditar sobre a palavra de Deus e quero compartilhar com você que me escuta um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho da palavra do Senhor e que essa palavra possa abençoar o teu coração, te fortalecer, ser luz em nome de Jesus para o teu caminho, né? A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Te libertará de todas as dores, de todas as angústias, do medo, da incerteza. Todas as respostas que precisamos estão na palavra de Deus. Amém? Confia na palavra do Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor e Ele fará sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor está lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3 e no versículo 17. É uma passagem muito conhecida, tem até louvores, né? Tem louvores mais antigos, louvores mais novos. Foram feitas canções, né, a respeito dessa palavra, desse trecho, porque na verdade é um trecho de confiança no Senhor, é um trecho em que o profeta descansa na presença do Senhor, mesmo tendo a visão do caos, mesmo sabendo, Deus tendo avisado, tendo falado a ele a respeito do cativeiro que vinha através dos caldeus, né? A palavra do Senhor diz que o profeta ele não orou pedindo talvez que o Senhor avivasse o povo, que o Senhor transformasse, não. De momento o profeta orou, clamou ao Senhor, que se cumprisse a vontade do Senhor no meio do povo, até porque o povo não cria naqueles dias, o que não é diferente nos dias de hoje, amém? Vamos ler a palavra, aí vamos comentar sobre ela. A palavra do Senhor diz, ali em Abacuque, capítulo 3, no versículo 17, a palavra do Senhor diz o seguinte, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para, aí diz lá no final, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Então ali o profeta, ele declara que ainda que a figueira não venha florescer, o fruto, não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, que seja falho o produto da videira, não produzam-se mantimentos e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, e não haja gado, não haja gado. Todavia ele se alegra no Senhor e exulta o Deus da sua salvação. Declara que Deus é sua força e fará os seus pés andar como as corças, como as servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, diz o profeta. Queridos, num momento em que Israel estava passando, não é diferente nos dias de hoje. A palavra do Senhor diz que Israel ela estava mais de um momento de sua história fora da presença de Deus. E os profetas na época, queridos, eles eram usados como boca de Deus, não é diferente nos dias de hoje também. Mas naquela época, os profetas eles eram muito mais valorizados que nos dias de hoje. O povo, ele sabia que os profetas eram boca de Deus e que através dos profetas, como no tempo de Elias, como no tempo ali do profeta de Elias, do profeta Samuel, a palavra do Senhor diz que também a voz do Senhor vinha sobre o povo, né? A voz do Senhor instituía reis, a voz do Senhor instituía se ia chover, se não ia, tempos de reis, a voz do Senhor via para repreender reis, né? Os que estavam caminhando na presença do Senhor, os que não estavam caminhando, qual era a vontade do Senhor para aqueles dias. A palavra do Senhor diz que os profetas eles tinham grande respeito no meio do povo. Só que nesses dias o povo estava tão desviado da presença do Senhor, tão fora da presença do Senhor, que a palavra do Senhor diz que o povo não cria no que os profetas traziam. E o Senhor deve, com certeza, todo o tempo,
avisado, falado ao povo. Os profetas com certeza vinham até o povo, falavam a respeito do que o Senhor tinha para fazer no meio do povo, e o povo não escutava, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que o povo fazia descaso, né? E o profeta Abacuque sabia em seu coração, Deus já havia avisado que se o povo não se convertesse, se o povo não se voltasse ao Senhor, haveria um período de cativeiro, haveria um período em que o povo seria assolado pelo povo caldeu, que era um povo que não tinha misericórdia daqueles a quem invadia, daqueles a quem atacava, e o profeta Abacuque sabia disso, que seriam dias difíceis, seriam dias de luta, seriam dias em que não haveria fruto no campo, fruto na vide, não haveria colheita, não haveria gado, seriam arrebatadas as ovelhas, o gado, e haveria um período de muita dificuldade no meio do povo de Deus. O profeta sabia disso. E trazendo aos dias de hoje, muitas vezes é pregada a palavra do Senhor, os profetas do Senhor trazem os avisos do Senhor, pregam a palavra do Senhor, mas mesmo o povo que está dentro da igreja não acredita naquilo que o Senhor tem trazido, naquilo que o Senhor tem falado. E veio agora nesses dias esse período que muitas vezes é um período de mais agravo financeiro do que agravo de doença ou de enfermidade, tendo em vista que a enfermidade não alcançou níveis, graças a Deus, níveis em percentagem de mortes, como havia se estabelecido, principalmente dentro do Brasil, mas tem causado grande caos financeiro, né? E não sabemos ainda o que se causará lá na frente, os resultados de todo esse tempo parado em casa, né? Empresas fechando, estabelecimentos sem poder vender os seus produtos, né? Demissões em massa, mas, como diz a palavra do Senhor, há muito atrás foi avisado, há muito atrás veio a palavra do Senhor ao coração do povo. Aí eu te pergunto, meu querido, eu não preciso tirar conclusão a respeito disso que tire você em teu coração. Será que o povo de Deus, será que a igreja se colocou a escutar aquilo que o Senhor falou há tempos atrás? Aqui o Senhor tem pregado, que o Senhor tem apregoado nos altares através dos seus servos, através dos pastores, através dos seus profetas? Ou seja lá, quem tem pregado a palavra do Senhor tem se colocado como instrumento na mão do Senhor? Será? Como no tempo de Israel vieram dias de dificuldade, queridos, dias de enfermidade, dias de morte, dias de dificuldade financeira. Muitos, como eu comentei em pregações anteriores, estão fechando as portas dos seus estabelecimentos, mandando pessoas embora. Essas pessoas que estão indo embora têm, muitas vezes, todos têm contas a pagar, alguns têm aluguel a pagar, alguns compraram, adquiriram coisas antes da pandemia que nem imaginavam. Queridos, muitos mudaram de emprego, estavam com um emprego novo, felizes. Muitos compraram um carro novo, estavam ostentando seu carro pelo meio das ruas. Muitos estavam fazendo planos de viagem, de passeio. Não que isso seja errado, queridos, mas não adianta fazermos planos em nosso coração se não consultarmos a vontade do Senhor. Se não consultarmos, se não pararmos para pensar se estamos andando em acordo com a vontade do Senhor. Queridos, no tempo de Noé, a Bíblia diz que muitos davam-se casamento e casavam e faziam festas e viviam sua vida até que veio o dilúvio. Não sabemos o dia de amanhã, queridos. Não devemos buscar os bens materiais e as coisas para a nossa vida terrena, material, mais do que as coisas espirituais. Senão, corremos um sério risco e com certeza vamos vir a esfriar espiritualmente, a esquecer das coisas de Deus, abandonar a vontade do Senhor, a deixar de adorar e exaltar o nome daquele que é o único que pode nos sustentar e nos manter vivos e com saúde e com alimento em nossa mesa. De nada adianta, queridos, batermos no peito e dizermos temos um bom emprego, podemos gastar e comprar e pagar aquilo que precisamos. Se amanhã vier uma enfermidade sobre nossas pernas ou sobre nossa vida, como trabalharemos? Como faremos? Já sabemos que o INSS no Brasil, infelizmente, é uma piada. Já viver do INSS, de receber do INSS. Querido, se o Senhor não nos sustentar, se o Senhor não for a nossa força,
se não nos alegrarmos no Senhor todos os dias e crermos que o Senhor é quem nos sustenta, quem traz alimento à nossa mesa, de nada adiantará, queridos. Quando eu era adolescente, eu me recordo de um rapaz, eu posso citar o nome, né, porque é aleatório, poucas pessoas saberão. Eu lembro que esse rapaz, se não me falha a memória, por nome Alexandre, esse rapaz, eu era adolescente, estava à frente da minha casa, já conhecia a palavra do Senhor, né? Eu venho de uma família, talvez não meus pais eram católicos, né? Eu conhecia a Bíblia, alguma parte na igreja católica, depois frequentei a igreja metodista, né? Conheci através da igreja metodista, perdão, a igreja presbiteriana, né? E a minha avó ia na igreja Deus e Amor. Então eu sempre tive contato com a palavra, eu não era leigo na palavra de Deus, falava-se na palavra de Deus na casa da minha avó, na casa das minhas tias, na minha casa. Então eu já ouvia falar da palavra de Deus e tinha certo respeito pela palavra de Deus. Não como hoje, mas eu tinha um certo respeito pela palavra de Deus. E eu me recordo que esse rapaz, ele morava no interior, trabalhava no campo, sua mãe morava na cidade com outro irmão que tinha um apelido, né, por apelido chamado Pingo. E esse outro irmão dele, infelizmente, vivia para a prática de roubo, para a prática de crimes, né? E era bem conhecido no meio policial da região, do bairro onde eu morava, que era um bairro difícil. E esse rapaz que veio de longe, que trabalhava, que era trabalhador, parecia muito com esse irmão que era assaltante, esse irmão que praticava crimes e andava ali no meio das pessoas. E esse rapaz que trabalhava no campo veio trazer um dinheiro para sua mãe. E tinha amizades também ali no meio das pessoas. E ele veio cumprimentar, visitar os amigos, né? E eu lembro que ele passou na frente de casa, conversou um pouco comigo e eu falei graças a Deus. Citei essa frase, graças a Deus, né, por algum motivo ou circunstância que estávamos comentando ali. Ele falou assim, graças a Deus não. Porque se Deus trouxesse dinheiro para minha mão, eu não precisava trazer dinheiro para minha mãe, eu trouxesse dinheiro para minha mãe. Então o dinheiro que vem para minha vida e para a vida da minha mãe vem do meu esforço, do meu trabalho. Deus não tem nada a ver com isso, dizia ele. E eu falei que não fale isso, Alexandre. Confie, saiba que Deus que te sustenta, te dá saúde. Ele falou, não, se eu não trabalhar, Deus não me sustenta. Eu não acredito em Deus, ele falou. Passou-se aquele dia, queridos, se eu não me engano, no outro dia, era tarde da noite, e teve uma batida policial, né? A polícia normalmente descia muito bem armada naquele bairro, porque era um bairro tendo como perigoso na minha cidade, e, e ele estava junto com alguns rapazes, né? Com alguns amigos na frente de uma escola que tem ali no bairro onde eu morava. E a polícia parou todos eles e mandou que se encostasse na viatura. Normalmente agiam naquela época com certa rigidez, porque sabiam que o bairro era difícil, e ele, pela falta de costume de levar uma batida policial, talvez reagiu, né, com grosseria, e nessa reação dele, do corpo, o policial estava com a arma destravada, e por impulso, provavelmente com o dedo dentro do guardamato, encostado no gatilho da arma, puxou o gatilho da arma, e acabou ferindo a cabeça desse rapaz fatalmente. Né? 2 noites depois dele ter falado que não cria em Deus, que Deus, se ele não trouxesse dinheiro para a mesa da sua mãe, Deus não faria nada. Ele veio falecer. Naquela noite, ele caiu e faleceu. Foi grande a bagunça ali feita naquele bairro, né? A polícia levou o corpo dele, né? E logo foi dado como falecido e teve o velório, etc. Mas resumindo, queridos, né, eu tive como ver com os meus olhos e ouvir da boca de uma pessoa de que ele era a sua própria força, de que ele tinha condições de fazer sobre sua vida. E não adiantou de nada, porque 2 noites depois ele já estava falecido. Não poderia mais fazer pela sua mãe, não poderia mais trabalhar. E assim é a nossa vida, queridos. Se Deus não nos sustentar, eu não estou dizendo que vai acontecer sim, uma história igual a dele, né? É uma peculiaridade daquele lugar, naquela história. Mas muitas vezes, queridos, se Deus não nos der força para levantar pela manhã, para abrir os olhos,
para ter saúde dentro da nossa casa. De nada adianta nós trabalharmos, de nada adianta nós acumularmos riqueza, nada vem do nosso esforço, tudo vem do Senhor. Tudo vem da graça e misericórdia do Senhor que se renovam a cada manhã. Que em nome de Jesus você possa refletir. E o mais importante, queridos, é a respeito do que o profeta proferia naquele versículo 17. Ainda que a figueira não floresça na tua vida, ainda que não haja produto na videira, ainda ainda que venha a falhar o produto da videira, todavia se alegre teu coração. Ainda que não haja gado, ainda que não haja produto para que você trabalhe, que se alegre o teu coração. Em dias de desespero mundial, pelo financeiro, pelas vidas que estão se deteriorando, que estão se perdendo, em leitos de hospital, né, por causa dessa pandemia do coronavírus. Em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe no teu coração. Que como proferiu o profeta Abacuque, ele sabia que viriam dias difíceis sobre a vida do povo, ele só clamou que o povo passasse por aquela situação, que se cumprisse a vontade do Senhor na vida do povo, para que o povo passasse a compreender e a louvar ao Senhor em dias de cativeiro, e convertesse o seu coração. Muitas vezes, queridos, é necessário passarmos por momentos de dificuldade para que venhamos abrir os nossos olhos espirituais, para que venhamos crer no Senhor, para que venhamos saber que o Senhor é Deus sobre nossa vida e que não é o nosso esforço, não é a força do nosso braço que faz com que sejamos prósperos, mas é o Senhor que nos sustenta. Que em nome de Jesus, nessa manhã, você venha crer, você venha ter a certeza de que o Senhor é quem te sustenta, é o Senhor que te mantém vivo, é o Senhor que guarda a tua família, a tua casa, teus filhos. Em o nome de Jesus, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu vou crer na presença do Senhor. Todavia eu vou exaltar aquele que me dá vida todas as manhãs e que eu saio para fora e olho esse céu azul e o sol brilhando sobre minha cabeça. O mesmo sol que brilha sobre o justo e sobre o injusto, diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque tenho ar para respirar, porque tenho meus filhos dentro da minha casa, tenho minha família comigo. Louvado seja o nome do Senhor pela minha e pela tua vida, ainda que a figueira não floresça. Todavia me alegrarei no Senhor, todavia exaltarei ao Deus que me constitui saúde e vida e que me mantém na sua presença todos os dias. E eu clamo que seja assim até o final dos dias, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida essa semana, que seja uma semana de boas notícias, uma semana abençoada, em nome de Jesus. E que acima de tudo o Senhor te sustente, o Senhor te mantenha firme, o Senhor te dê graça, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.